Já o futebol brasileiro, todo mundo vivendo a expectativa do retorno, né? Do retorno, por exemplo, do campeão brasileiro, o Palmeiras, que só volta a se apresentar na semana que vem, no dia 8. Enquanto o Verdão Todo-Poderoso não chega, vale a pena relembrar um pouquinho do que foi 2023. Palmeiras, sim, teve um ano de altos e baixos, mas mesmo vivendo essa pequena oscilação, acabou o ano comemorando, feliz e sorridente, com mais um título brasileiro e o fundamental, a permanência dele, Abel Ferreira. O ano acabou, né, gente? Mas o Jogo Aberto ainda me deu uma missão. Fazer a retrospectiva da temporada do Palmeiras. E olha, foi intensa. Isso vai dar trabalho, haja pesquisa, viu? Bom, time que ganha tudo começou o ano feliz, certo? Mais ou menos. Para entender isso, é preciso voltar um pouco no tempo. O Danilo, que está de malas prontas para o futebol da Inglaterra, vai jogar lá com o Gustavo Scarpa no Nottingham Forest. Voltar para quando o Palmeiras negociou jogadores importantes. Eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Mas os desejados reforços não vieram. Futebol é tão louco que em janeiro já teve protesto. E a primeira conquista do ano. Supercopa em cima do Flamengo em um jogo eletrizante. Título é uma coisa assim, meio rara na vida do palmeirense, sabe? Olha a quantidade de troféu nessa sala. E em abril chegou mais um por aqui, o do Paulistão. Fácil não foi. Primeiro jogo da final, derrota por 2-1 pro Água Santa. Temos a oportunidade, 2-8 em nossa casa, de poder reverter. Reverteu demais, goleada por 4-0. Palmeiras ainda foi dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Mas nem tudo são flores. Teve polêmica com o avião que a presidente disponibilizou pro time. E de arbitragem também. Entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. O Verdão caiu para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil e para o Boca Juniors na semi da Libertadores. Se tivesse colocado o Endrick antes contra o Boca, hein? O fim seria diferente. Mês de outubro. Outubro foi quente. O Verdão chegou a 6 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Estamos na pior fase desde que nós chegamos aqui ao Palmeiras. A relação da torcida com Leila Pereira azedou de vez. Torcedores picharam as empresas da presidente, que não leva desaforo para casa. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Enquanto isso, Abel Ferreira quietinho trabalhava. Ele tinha um plano. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão. E é a única equipa que depende deles para ser campeão. Internamente, o discurso era outro. Se eles largassem, eu também largava. Era o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem, eu era o primeiro a largar. Não largou, ao contrário. Mudou o esquema, apostou em Endrick, superou a ausência do lesionado Dudu. Deu certo. A goleada por 5-0 sobre o rival São Paulo retomou a confiança. E o fatídico jogo diante do líder? O Verdão perdia por 3-0 até que a joia Endrick chamou a responsa. E quando o Tiquinho podia matar o jogo, o Everton surgiu. Virada por 4-3. Só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui. Quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa. Se ainda havia dúvidas, um empate heróico com Fortaleza com 1 a menos. No fim, Palmeiras campeão brasileiro. O inesperado aconteceu. A conquista do 12º título da história do maior campeão do torneio. Essa taça aqui, lindona, né? Representa um final feliz depois de uma temporada de altos e baixos. Mas ainda assim, havia uma certa preocupação no ar. Eu não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores. Resta-me a mim pensar muito bem aquilo que eu quero. Eu não quero isto para mim. Suposto interesse do Al Saad do Catar por Abel Ferreira aumentou a ansiedade da torcida.
Há uma forte probabilidade de eu continuar, porque há um contrato e eu gosto de cumprir o contrato. Até que veio a notícia, Abel fica. Era o que o palmeirense precisava para um ano novo feliz. É um ano novo feliz para o palmeirense, que vai ter que começar a praticar o desapego desde o início do ano. Afinal de contas, tudo indica que será o último ano do técnico Abel Ferreira. Agora, se tem futebol, tem polêmica. E a polêmica continua em 2024 por conta do gramado sintético. Mesmo proporcionando aquele tapetinho para os clubes, para os espetáculos diante do seu torcedor, há quem goste e quem não goste do gramado sintético. Para muitos traz uma vantagem, para outros nem tanto. E você gosta do gramado sintético? Esse é o nosso assunto aqui no Jogo Aberto a partir de agora. Filosofia pura. O chão que você pisa é o mesmo que te apoia. Ou talvez não. Não é tão fácil filosofar quando se fala dos novos gramados por aí. Natural que haja quem defenda o gramado artificial. É o caso da empresa que implantou o sintético no Allianz Parque, por exemplo. Você precisa jogar a bola, porque a bola não desvia, não tem morrer artilheiro, né? E por que aqui é mais rápido? Em conversa com os jogadores, eles não precisam olhar para o chão para correr. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque não tem buraco. Olha a diferença de tempo que um jogador de futebol ganha quando domina a bola e não precisa ver para onde ele vai correr. Porque se ele correr e ver buraco, ele vai ter que desviar, senão ele vai ter uma lesão. Tudo isso ajuda a ter um futebol mais lento, né? Quando aqui é o contrário, você vai ter que ter um preparo físico e saber jogar bola de verdade. Estudos dividem opiniões. Turíbio Leite, um dos maiores fisiologistas do Brasil. Não há como negar que a grama sintética, ela segura mais o pé do atleta em mudanças de direção, em giros, em frenagens. Tem um estudo publicado recentemente que avaliou a ansiedade dos atletas ao terem que jogar num gramado de grama sintética. E a constatação foi de que há um nível de ansiedade maior, que a gente pode entender como sendo de um certo temor de ter uma contusão. Daniel Gonçalves, coordenador de performance do Palmeiras. Saíram agora em abril de 2023, que são estudos de meta-análise, comparando diversos estudos e sem ser financiado por alguma outra empresa que possa defender a grama natural ou sintética, que a gente percebeu que não há diferença significativa em atletas de futebol de alto nível em relação à grama sintética para a grama natural e sobre o índice de lesões. O número de lesões ele acaba sendo muito similar nesses dois quesitos. Seria verdade que a contusão de Dudu poderia ter sido evitada se a grama não fosse sintética? Tem gente que pensa que sim, tem gente que julga que não. O mecanismo da lesão do Dudu é um mecanismo de lesão até usual no futebol, né, que é o chamado valgo dinâmico, quando o atleta tem um movimento do joelho para dentro, e a gente percebe esse tipo de lesão também inúmeras vezes em gramados naturais. E segue a polêmica, e nem é mais filosofia. O chão que você pisa é o mesmo que te apoia? Será mesmo? A grama do vizinho parece sempre mais verde que a nossa, no sentido de que a vida dele é melhor. Mas será que esse velho ditado popular serve para o tema grama sintética versus grama natural? No último Campeonato Brasileiro foram 13 estádios com grama 100% artificial. O Allianz Parque, em São Paulo, estádio do Palmeiras, o Engenhão, no Rio de Janeiro, estádio do Botafogo, e a Liga Arena, em Curitiba, do Atlético Paranaense. Por não ter grama natural em alguns estádios, teve treinador até que mudou a escalação do time dele. Às vésperas do Mundial de Clubes, o Fluminense de Fernando Diniz poupou a maioria dos titulares contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Por quê? Pelo temor daquilo que não é natural. Eu acho que oferece mais risco, eu não gosto do advento do campo de grama sintética. Não é o melhor para os jogadores, eu sou a favor do que é melhor para os jogadores. Eu acho que não favorece o jogo, muda o jogo, não é o mesmo jogo jogar em grama sintética. E eu acho que os riscos eles aumentam de lesão. Eu sou a favor de que a gente tenha o campeonato jogado somente em campo de grama natural. E se eu estivesse no lugar do Diniz, tinha feito exatamente o que ele fez? Na Holanda, o gramado sintético deve ser abolido até 2025.
Em 2018, quando dirigia o Rangers, Steven Gerrard chegou a dizer que o gramado artificial não deveria ser usado para jogos de elite, depois que um de seus atletas se contundiu. Luizito Soares não enfrentaria o Botafogo no último Campeonato Brasileiro, por exemplo. Foi porque o palco mudou. O confronto acabou acontecendo em São Januário, o campo do Vasco. Porque ele não gosta e não pode ficar do joelho e jogar em gramado sintético, né? Mas com certeza, se fosse no Newton Santos, o Soares dificilmente jogaria, por causa que é sintético, entendeu? Entendemos sim, e será que não dá para entender também o Abel Ferreira? Bicampeão brasileiro no Mineirão, dias antes, vespas e marimbondos pelo chão que o atleta alviverde pisa, mas que nem sempre o apoia. Vou já dizer que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar, não quero saber se é W Torres, se é o Palmeiras, não quero saber. Este gramado não está em condições para continuar a jogar futebol. Este gramado, neste momento, é um risco para lesões de jogadores. Por aqui, a Federação Paulista de Futebol está preparando um estudo sobre a grama sintética nos campos de futebol e deve apresentar o resultado assim que o estudo for concluído. Nós vamos considerar, primeiro, a posição do jogador, a idade do jogador, a biomecânica, o gramado em si, comparar o gramado natural com os gramados sintéticos, pegar os melhores gramados naturais que nós temos no estado de São Paulo e comparar com o estádio, eventualmente, do Allianz, para a gente poder ver se realmente aumentou, porque nós fazemos todo ano o levantamento de lesões. Se me perguntam qual é que eu prefiro, claro que prefiro o relevado natural, mas não dá para ter aqui. Agora, o que não podemos é ter um gramado cheio como estava agora, e se vocês quiserem vão lá fora, se vos deixarem ir, vão ao gramado e vejam a quantidade de coisinhas que tinha do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. Taylor Swift, Paul McCartney e tantos outros. Abel Ferreira sabe, literalmente o show tem que continuar. E não só do time que ele comanda em campo. Alguém vai conseguir podar a polêmica do gramado sintético ou ela vai seguir crescendo? Vamos ver.